Bem-vindos ao nosso canal. Assistam a última parte do vídeo onde um padre católico expõe a agenda de Francisco, acusando de vários eventos, inclusive o fechamento das igrejas. Nessa última parte, veremos ele dizer que o próprio Francisco falou querer dividir a igreja. E que pela primeira vez, desconfiou de uma pessoa que tem encontrado com Francisco no Vaticano, sendo ela provavelmente o anticristo, e que aguarda confirmação para avisar a igreja. Então, assistam ao final do vídeo. Compartilhem. Deixem seus comentários. Deus abençoe. Quem não vê que esse homem é um falso profeta, nem precisa esperar que ele nos apresente, dando um carimbo final de como ele é o falso profeta, que ele nos apresente o anticristo. Já se vê. Então, mas quem não entende isso, queridos, não consegue entender que há uma neta diferença radical, profunda, entre Francisco e os papas. Não se deixem iludir de pensar que ele está querendo colocar radicalmente o Vaticano II em prática. Não, isso é uma capa falsa que este homem e os seus teólogos de gabinete usam para dizer que não há uma ruptura com a Igreja Católica. Não há parâmetro para comparar o antipapa Francisco e a sua contra-igreja. Não há parâmetro na história da igreja. Não há. O único parâmetro que nós podemos ter é o bíblico. Ele realiza as profecias apocalípticas. Ele realiza as profecias apocalípticas. Não há outro parâmetro. Não há outro parâmetro. O Vaticano II, por todo errado que seja a sua pastoral e pela grande apostasia que ele provoca, substrato necessário, importante para o aparecimento do falso profeta e tudo mais, com certeza, com certeza, com certeza. De qualquer forma, não contém heresia formal. Não contém heresia formal. E com homens sábios, identificando isto é, todas as falhas do Vaticano II, bom, a igreja poderia corrigir a sua pastoral. Quando falo em homens sábios, eu estou lembrando de alguns que agora têm aparecido, como o Viganò, o arcebispo Viganò, Burke, Athanasius, antes, Burke não sei, mas Athanasius, sim, o Athanasius, e Brandon Miller, alguma coisa, né? Alguma coisa a gente podia dizer até de Bento XVI, alguma coisa, uma pequena luzinha, os pobres cegos, os pobres grandes teólogos cegos, que não enxergam todo o mal que o Vaticano II produziu na igreja nesses 50 anos. Mas deve-se fazer uma distinção clara, perfeita, entre aquele caos produzido pelo Vaticano II e daquele precipício cismático em que Francisco e sua contra-igreja arremete contra a Igreja Católica. Não, vejam, e aqui é importante dizer que não há duas igrejas uma dentro da outra. Né? Ou se é católico, ou se é em comunhão com Francisco contra a igreja. Mesmo o documento sobre as religiões, Francisco é um antipapa sui generis, porque ele quer destruir, ele conscientemente quer destruir a igreja. Ele mesmo disse que há o cisma e que ele não tem medo do cisma, ele quer o cisma. Ele mesmo disse que ele certamente entraria para a história, enfim, como o Papa que provocou o maior cisma jamais havido na igreja. Ele mesmo já disse tudo isso ele já disse, tudo isso ele já disse. Né? Então,
A gente fica se perguntando qual seria o remédio e a maior necessidade da igreja hoje. Qual seria? Sim, eu até poderia conceder que para o tempo do Vaticano II, esses 50 anos que transcorreram de Vaticano II, era muito necessário pregadores que, baseados na doutrina, na moral forte, mantesse e conduzisse sempre de novo a igreja para os seus trilhos, para a sua tradição, para a sua moral, para os seus dogmas. Então, sim, era muito necessário, com certeza, isso. Era preciso de uma pregação que realmente recordasse à igreja a firmeza da sua fé, todo o arcabouço, o edifício da sua doutrina, bem construída, bem sólida, que mostrasse os fundamentos da sua moral, onde a gente pode se calcar para uma vida em Deus, para uma vida de sequela de Cristo. Sim, tudo isso, sem dúvida. Tivemos, não tantos, nem tantos assim, mas tivemos alguns homens que primaram por isto. Agora, queridos, era preciso que também estes homens estão aí ainda hoje. Quem sabe um acabou de falecer. Estão aí ainda estes homens. Mas eles precisavam entender que agora não é mais simplesmente o tempo do Vaticano II. Agora nós estamos vivendo o tempo do fim, o fim do mundo. Certo? Certo que o Vaticano II tem aí também esse aspecto. Mas nunca como agora, depois da renúncia de Bento XVI, nós estamos vivendo realmente o fim dos tempos, o fim do mundo. Com aquilo que de mais grave nela pode acontecer. Alguém dirá, mas não, coisas muito graves deverão vir, como, bem, na Sagrada Escritura diz que nós vamos, neste tempo, nesse curtíssimo período, perder 2/3 da humanidade. Podem avisar que virá fome e guerra e, enfim, né? Tantas calamidades sobre o inteiro planeta. Mas eu digo que nestes 7 anos nós temos vivido a maior de todas as calamidades do fim dos tempos, que é a destruição sistemática e paulatina de toda a Santa Igreja. Diria antes que todos estes eventos que virão depois são uma consequência trágica e para toda a humanidade daquilo que hoje, nesses últimos 7 anos, acontece à Santa Igreja. Então, o que nós precisamos de hoje, sim, são homens que preguem, mas que preguem aquilo que está acontecendo hoje, que anunciem, que avisem os homens do fim do mundo e o retorno de Jesus, e mostrem aos homens a destruição que está acontecendo na igreja. E avisem daquilo que virá, sim, com certeza. Mas sobre tudo isto, a nossa pregação hoje não é mais simplesmente de repisar
aquele belo edifício de doutrina que nós já temos. Nem... Tudo isso atacadíssimo, tudo isso está sendo atacado, continua sendo atacadíssimo, sem dúvida nenhuma. Nem aqueles fundamentos sólidos de moral que nos mantém. Tudo isso está sendo atacado. Mas o principal hoje é avisar do fim do mundo, da destruição da igreja, dos eventos que virão e daquilo que se deve fazer. A medicina, o remédio que se deve tomar. Né? O remédio adequado. Porque o pessoal fica também apontando remédio errado. Né? Fica esperando o restabelecimento da igreja com um novo Papa. Ficam esperando que uma igreja forte e gloriosa do Espírito, um novo Pentecostes, assim, como se... O pessoal fica pensando que não, a gente agora vai conseguir reverter a situação, talvez pela pregação daqueles homens que tinham a missão de pregar. Então, não, Francisco não pode ser comparado com nada que já aconteceu na história da igreja, na história dos sumos pontífices. Não, Francisco é algo totalmente fora da igreja, totalmente adverso à igreja, totalmente destruidor, totalmente destruidor. E é preciso ver isto antes que ele nos apresente o anticristo. Porque depois será ainda mais difícil. Será ainda mais difícil. Hoje eu tive desconfiança, primeira vez, de alguém que poderia ser o anticristo. Hoje tive primeira vez desconfiança de alguém que Francisco está encomiando, já está encomiando. Já tive uma surpresa completa, total e absoluta. Mas é preciso esperar um pouco para ver isto. Agora, como digo, se confirmando esse tipo de coisa, vai ficar ainda mais difícil de ver Francisco como o falso profeta, o antipapa. Vai ficar ainda mais difícil. Ele escolherá um homem que será realmente encanto para a humanidade. Encanto para a humanidade. Ficará ainda mais difícil. É bom que vejam que ele é um antipapa e um falso profeta, já por isso tudo que tenho dito. Mas que está aí na internet, nos meus sermões tem muito mais. Porque daqui a pouquinho, e talvez já tenha começado a apresentar o anticristo, daqui a pouquinho será mais difícil. Aí será muito mais difícil entender ele como um antipapa e o falso profeta.